Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos à comunidade. Eu quero cumprimentar você também de casa. Muito obrigado por você abrir as portas da sua casa para nós. Que você possa se sentir bem aqui nessa manhã de sábado. Que você possa se sentir confortável, que você possa se sentir em família. Eu quero te convidar para você que quer colaborar, dar seu dízimo, a sua oferta, que você possa fazer através do Pix. Eu vou dar o Pix aqui para vocês. Você que está em casa vai estar olhando, vai estar aparecendo aí na sua tela, que é o seguinte, pix@umlugarcomunidade.com.br. Vou repetir, pix@umlugarcomunidade.com.br. Você pode estar colaborando para que a gente possa ampliar o nosso trabalho, para que mais pessoas possam conhecer do amor de Deus. Tá bom? Bem, nós estamos dando sequência hoje à série O Fim da Memória. E é interessante que Hegel ele fala o seguinte, né? O Hegel é um filósofo do século XIX. Deixa eu situar, né? Hegel ele diz que diante de fatos, contra fatos, não há argumentos, né? E é interessante que Nietzsche, que é outro filósofo, ele comenta que tudo depende da interpretação. Então, as memórias que nós temos do nosso passado, as coisas ruins que aconteceram. Tem pessoas que passam a vida toda, né? Remoendo. É interessante que já outras, parece que num piscar de olhos já esquece, né? Vira as costas, já passou, já foi. Mas é sobre isso que a gente está falando nessa série, né? As memórias. Afinal de contas, esse arcabouço de situações que nós passamos, como nós lidamos com isso, como nós vamos lidar com isso. Eu te convido para que nesse momento você possa participar desse momento, dessa reflexão. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui em comunidade mais um sábado para te louvar, te servir, para que nós possamos celebrar o teu amor através dos nossos irmãos. Fica conosco, que o teu Espírito Santo se faça presente. É o que nós te pedimos por Cristo. Amém. Um dia, o Senhor voltará nas nuvens dos céus e resgatará dessa terra aqueles que lhe pertencem. E Ele fará novas todas as coisas. Entretanto, Ele hoje pode renovar a sua vida e fazer você se tornar uma nova criatura. Se você crê nisso, vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar ao nome do Senhor, daquele que faz nova todas as coisas. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. E cada lágrima que eu verter, ouvi dizer que Ele enxugará, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não. Me acusaram de insensatez. Às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés. Eu quero Quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, tudo novo. Faça tudo novo, tudo novo. Faça tudo novo.
faça tudo novo, faça tudo novo. Amém. Enquanto isso, a gente segue cantando. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Pode parecer loucura, mas vai acontecer. Às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés. Eu quero estar e quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Diante de tua face, diante dele, rendido aos teus pés, eu quero estar e quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo novo, tudo novo, tudo novo, faça tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo novo. Ele é digno, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. É Ele quem fez, quem faz e fará tudo novo. E faça tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. É Ele que faz novas todas as coisas, na minha e na sua vida, para a glória dEle. Amém? Para a glória dEle. Esse é o Deus que se fez presente aqui nessa terra, que empoeirou os pés dele nesse chão da vida. Foi Ele que se fez um presente para minha e para a sua vida, para que todos nós tivéssemos dignidade de novo na mesa do reino de Deus, todos iguais. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem dele. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar
nós fomos feitos iguais. Tudo é provisão. Tudo é provisão. Homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem dele, para que ninguém se glorie. Tudo vem do Pai. Deus se fez presente na semente a germinar. Como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos, tudo é graça. Tudo é pela graça. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que verteu, presente que ele dá. No reino de Deus, todos nós somos absolutamente iguais e é Ele quem nos serve. Junto à mesa. Junto à mesa. Quero ver você, vamos lá. Todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Em sua morte, em sua vida. Morte e vida em um só lugar. Que morreu, o sangue que verteu. São iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu e o sangue que verteu, presente que ele dá. Tudo que temos, tudo que somos é resultado da graça, do amor e da misericórdia de Deus, que se fez presente na minha e na sua vida, para que todos nós pudéssemos desfrutar de dignidade na nossa igualdade no reino de Deus, na mesa que Ele pôs para todos nós. Isso porque aquilo que Ele oferece para nós, aquilo que Ele coloca à nossa disposição não é algo alheio a Ele, porque o que Ele oferece para nós é aquilo que Ele é. Então quando falamos de pão, Ele é o pão da vida. Quando falamos de água que limpa a sujeira, Ele é a água da vida para mim e para você. No deserto de quem eu fui, eu tinha fé. E tudo se fez diferente. Ele é o Deus que tudo vê e que conhece você. Meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Em minha vida.
Entenda uma vez, Jesus pode fazer tudo diferente. Porque o verdadeiro amor lança fora o mundo. Faz. Planta esperança na terra do meu coração. Ele é Cristo. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido. Pão que alimenta o faminto, vinho esmagado, servido na cruz para todo cansado, e o que Cristo oferece, Ele é. Oremos. Deus, obrigado pelo seu plano de salvação, pela cruz de Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, faz
e fará em benefício da humanidade e dos seus filhos. Agradecemos também pela tua presença e por nos permitir estarmos aqui, presencial, de maneira virtual, para te adorar. Obrigado por esta comunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom sábado para todos vocês, que bom que você está aqui e que bom que você está aí também em casa assistindo a gente. Esse daqui é o pastor Fernando Rosales. O pastor Fernando Rosales é formado em teologia, em letras e em breve vai ser formado em pedagogia também. É uma máquina de graduações, não para. E o pastor Fernando Rosales também trabalha no Clube Atlético Nacional, ou no Nacional Atlético Clube, senão dá briga. E ele coordena lá, junto com o clube, né, nacional, e junto com o Instituto Sementes, o projeto Sementes do Nacional. Um projeto belíssimo. Se você acompanha a gente nas redes, você já viu a gente falando desse projeto. E o pastor Fernando é um dos pastores da comunidade, e é o pastor responsável, junto com a ovelhinha dele e com o cavaquinho dele, por cuidar das nossas crianças de 1 a 12. Ele é o responsável, junto com a Heloísa, de cuidarem de todas as nossas crianças. E ele também ajuda nos adolescentes e também ajuda nos jovens, então ele faz um monte de coisa aqui. E hoje a gente tem a oportunidade, o privilégio de sermos todos nós abençoados pela palavra, pela pregação dele. Deus te abençoe, Fernando, e a palavra é toda sua. Eu preciso te agradecer, muito obrigado. Gratidão. E agradeço ao pastor Edson pela confiança e pelo carinho que ele tem comigo e com a minha família. Nós te amamos e digo isso em nome da comunidade. É ou não é, pessoal? Obrigado, pastor. Que alegria estar aqui com vocês. Este é o 3º episódio da série O Fim da Memória, que é baseada livremente no livro homônimo do teólogo Miroslav Volf, que na década de 1980 tornou-se uma espécie de prisioneiro político, porque ele, morando na Iugoslávia, com o regime comunista, ele foi acusado ali, ele virou suspeito de ser espião, e simplesmente porque ele era casado com uma americana. E ele escreve este livro no intuito de se livrar dos traumas, das memórias ruins que os interrogatórios, conduzidos pelo seu principal algoz, Capitão G, é assim que ele chama. Ele escreve, anos mais tarde, com o intuito de se livrar dessas memórias ruins. O que ele sente é mais ou menos o que um casal de missionários, e eu ouvi essa história cursando teologia, um casal de missionários que foi morar num determinado local com o intuito de falar do evangelho, com o intuito de falar do amor de Cristo, e esse casal, ele teve as 2 filhas abusadas sexualmente por membros dessa comunidade. Como continuar amando essa comunidade? Como seguir o que Jesus nos pediu? Como executar e amar os nossos inimigos? Como cristãos, lembrar das injustiças que sofremos? Ou como Paulo escreveu na carta aos Romanos, como pagar o mal com o bem? Estamos caminhando. Na semana passada, o pastor Edson falou sobre a importância de nos lembrarmos de maneira verdadeira, veridicamente, porque a memória é enganosa e ela nos prega peças. Também é importante nos lembrarmos de maneira a curarmos as nossas feridas, de maneira terapêutica. E por quê? Tem uma frase que ilustra muito bem isso daí, né? Quem está ferido, fere. Ou quem está sangrando, sai por aí jorrando sangue. E agora, para darmos mais um passo, Miroslav traz
para a conversa, ele cita o filósofo búlgaro Svetan Todorov, que defende o uso da memória exemplar. Para a gente entender o que é a memória exemplar, a melhor maneira é contrastá-la com a memória literal. O que é a memória literal? Ela tem o objetivo no bem-estar do indivíduo ou do grupo. Então, eu rememoro determinada injustiça e ali eu procuro uma narrativa plausível que me traga o porquê que aconteceu aquilo. Eu também encontro culpados e tudo com esse intuito de recuperar a minha saúde psíquica. Contrastando com isso, a memória exemplar, ela quer dar um passo a mais. Ela quer pegar lições de uma injustiça sofrida e conseguir aplicá-las em novas situações. E tem uma história que aconteceu comigo e com uma amiga que trabalhava comigo, isso são mais de 10 anos. Eu era produtor de TV, ela também. E ela, assim, uma pessoa queridíssima, simpática, amável, mas com os estagiários, pessoal. Ela pegava muito pesado, mas era muito pesada. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, depois que ela deu uma bronca assim, que a estagiária até perdeu o rumo, nem sabia onde estava mais. Aí eu cheguei e falei, vem cá, vamos conversar. Por que você fez isso, né? Nem aconteceu nada demais. Aí ela falou, Fox, esse era o meu apelido na época. Fox, eu sempre fui tratada assim quando eu era estagiária. Falei, tudo bem, mas a gente precisa evoluir, né? Você não precisa fazer o mesmo. Ela falou assim, mas por que justo na minha vez? Então, aplicando aí a memória exemplar, qual que seria o ideal? Ela relembrar da época que ela era estagiária, relembrar o que ela sentia, quando o pessoal massacrava ela, e agora tratar bem, o estagiário, pelo menos ali ser ponderado. Mas tem alguns problemas com a tal do uso, ou com o tal do uso da memória exemplar. E o primeiro que eu vou apontar aqui, inclusive o pastor Edson comentou no primeiro sermão, que é chamado da memória do Holocausto. Memória do Holocausto. Por quê? Com certeza aqui todos sabem o que foi o Holocausto. Afinal de contas, nós temos aí centenas, milhares de filmes falando a respeito disso, livros, tem um museu do Holocausto. E tudo isso é feito com a alegação de que, olha, é preciso a todo momento relembrarmos disso para que isso não aconteça de novo. Afinal de contas, 6 milhões de judeus foram mortos. Olha a barbaridade, olha onde chegamos. Isso não pode acontecer mais na nossa história. Ok? Só que, desde o fim da Segunda Guerra, olhem quantos genocídios já aconteceram. E aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, o número de grupos neonazistas cresceu mais de 270%. Então percebam como há um problema, porque afinal de contas, ninguém pode dizer que não sabe o que aconteceu ali com os judeus. Um outro problema também da memória exemplar é a gente conseguir distinguir com clareza quem é vítima e vitimizador, ou perpetrador. Nesse caso que a gente acabou de citar, é fácil, ok, tudo bem. Mas vamos pensar no Miroslav, e no Capitão G. Para o Miroslav, é claro que o Capitão G é o vitimizador. Não é isso? Foi injusta a prisão dele, enfim. Se é que, de alguma maneira, a gente pode dizer que a tortura é válida. Mas, enfim. Só que, e para o Capitão G? Ele pode entender de que ele estava cumprindo o trabalho dele. De que ele estava fazendo um bem ao seu país, à sua nação, protegendo
dos subversivos. Isso também vai piorando conforme mais pessoas, mais indivíduos estão relacionados ali com o conflito e quanto mais tempo esse conflito se estende. Um exemplo disso é o que acontece com Israel e Palestina. É muito mais fácil a gente identificar quem é vítima e vitimizador no Holocausto do que nesse caso, já que esses conflitos, entre Israel e Palestina já acontecem há tanto tempo e há violência nas duas direções. E mais um problema com o uso da memória exemplar é o fato de que não necessariamente uma injustiça do passado vai produzir em nós um senso pela luta da justiça. Por quê? Muitas vezes a gente sofre uma injustiça e a gente passa a entender de que o mundo é isso mesmo. Me magoaram? Vou magoar. Me roubaram? Vou roubar. Tiraram vantagem de mim? O mundo é assim mesmo. E, por motivos óbvios, é necessário a gente ter uma crença na justiça. E aí Miroslav defende algo externo que nos diga quais são os princípios que nós temos que seguir. E aí ele traz também para dentro do seu argumento a Bíblia cristã. E duas histórias, acontecimentos-chave. E dali ele vai extrair lições e ele vai defender, olha, esse é um arcabouço ideal para que a gente lembre de injustiças sofridas da melhor maneira possível. E o primeiro acontecimento é o Êxodo de Israel. Os hebreus eram escravos no Egito, Deus os liberta, e aí nós temos toda a história acontecendo. E quando a gente pega os livros pós-Êxodo, a gente vê lições que o Êxodo pode promover para nós, inclusive. E aí, o primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Deuteronômio 15. Lembrando que Deuteronômio foi escrito já para uma outra geração, ok? Aquela do Êxodo, que saiu do Egito, incrédula. E aí é necessário que tenha uma nova geração. Olha só a lição que nós temos, a primeira lição que nós temos do livro de Deuteronômio, uma lição do Êxodo. Capítulo 15, versículo 12. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. Interessante que já tem aqui gente sendo escravizada. Não é, obviamente, o que aconteceu aqui no Brasil, enfim, em outros lugares. Mas a gente já tem aqui. Então, o povo que era escravo, depois que passou ali alguns anos, já estava também escravizando, inclusive pessoas da própria nação. Mas aí Deus diz, olha, você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Generosidade. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Ordens que Deus está dando. E aí vem, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. E o modelo é Deus, é o que Deus fez, e não a maneira como os egípcios fizeram. Então podemos dizer que a primeira lição que nós temos do Êxodo é a libertação dos oprimidos. Afinal de contas, esse grupo
dos escravos, e a gente vai encontrar outros textos falando também da preocupação que eles tinham que ter com os estrangeiros, com os órfãos, pessoas que estavam, né, numa condição complicada ali. Então era necessário o cuidado com os oprimidos. É a primeira lição que nós podemos tirar do Êxodo. A segunda está um pouco mais para frente do texto de Deuteronômio, ali no capítulo 25, a partir do versículo 17. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Punição dos opressores. E aí, obviamente, que se a gente pega esse texto isolado, pode dar muito problema. Porque podemos alegar que há um excesso de vingança. Já que esses amalequitas contemporâneos a esta geração de Deuteronômio não participaram do que os amalequitas do passado fizeram. Podemos considerar até algo injusto. No mundo injusto e violento, a libertação dos oprimidos exige luta intransigente contra os opressores, ou algo semelhante sugere a memória do Êxodo. A memória da paixão, em parte, reafirma e, em parte, modifica essas duas lições da memória do Êxodo. Então, podemos dizer que a lição do Êxodo, ou essas duas lições que nós falamos do Êxodo, ainda elas não são o arcabouço perfeito que a Bíblia nos apresenta para rememorarmos injustiças sofridas. Porque, afinal de contas, podemos achar que podemos retribuir dessa maneira. E aí que vem a paixão de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo. E na morte de Cristo, a principal lição que a gente pode tirar ali é o perdão. É o perdão. E nós somos convidados a perdoarmos. Paulo escreveu aos Coríntios que quando Cristo morreu na cruz, ele nos reconciliou com Deus. E que agora nós temos um ministério, nós temos algo a fazer, que é reconciliar. Nós, ímpios, somos amados por Deus, fomos perdoados na cruz de Cristo. Todorov escreveu, e eu achei muito interessante, e gostaria de compartilhar com vocês algo que está na página 121 do seu livro. Sem menosprezar a justiça, a morte de Cristo apontou para além da luta pela justiça retributiva em prol das vítimas e mostrou as maravilhas da graça transformadora em prol dos perpetradores e a reconciliação de todos. Deus ama os ímpios. Deus nos ama. Em resumo, sendo que Cristo identificou-se com os injustiçados e tomou sobre si o fardo, a memória da paixão antecipa a ressurreição da morte para uma nova vida, tanto para os injustiçados quanto para os malfeitores. Mas, sendo que ele também os reconciliou na sua própria carne na cruz, a memória da paixão também antecipa a formação de uma comunidade
mesmo a partir de inimigos mortais. Já aqui, se temos condições para isso, quem sabe perdoar e viver em comunidade. Estudando tudo isso daqui, me veio uma história bem conhecida de vocês, com certeza. E eu gostaria de relembrar aqueles que já esqueceram, porque afinal de contas, né, já que a série é o fim da memória, muita gente pode não se lembrar. Davi, já rei de Israel, num determinado dia, estava ali de bobeira, foi olhar pela sacada do seu palácio, olhando ali a cidade. De repente, ele vê algo que lhe chama a atenção. Era uma moça bonita, se banhando. Essa moça era Batsebá. E ele, usando o seu poder, pede para que um dos servos, os seus servos, busquem a moça. E ele tem relações com ela. Batsebá fica grávida. Mas Batsebá era casada. E casada com quem? Com Urias. Quem era Urias? Urias era um soldado da tropa de elite do exército de Israel. Fiel a Davi. E ele estava em combate enquanto tudo isso que eu acabei de relatar aconteceu. E Davi, sabendo que Batsebá estava grávida, ficou preocupado. E mandou chamar Urias do combate. E aí ali ele estava colocando em prática um plano dele. Urias vem, eu vou servir um banquete, muito vinho, e vou falar para ele ir para a casa dele. Foi o que ele fez. Urias bebeu ali junto com Davi, e Davi falou, vai lá, passe uma noite com a sua esposa. Mas Urias falou, não, como que eu posso ir para lá, ter uma noite boa, enquanto o exército está lá, lutando por Israel. E aí, Davi fica bem preocupado. Ele resolve escrever uma carta para o líder ali do exército, Joabe, e pede para que Urias, obviamente sem ler a carta, pede para que Urias leve essa carta até ali o líder, aquele que estava comandando, o comandante ali do exército. Joabe lê a carta e está escrito, olha, coloque Urias na linha de frente. Você estar na linha de frente de um combate é bem complicado. E Urias foi morto no combate. Davi matou o seu soldado fiel. A vida de Davi seguiu. Ele casou-se com Batsebá. E era como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, o profeta Natã, e lembrando que o profeta é o boca de Deus, o boca de Deus chega para ele e fala assim, Davi, tem uma história. Tinha um homem pobre, ele só tinha uma ovelhinha, Davi. Mas esse homem pobre tratava essa ovelhinha como se fosse sua filha. Ele deixava de comer, se fosse o caso, para dar de comida para essa ovelhinha. Ele amava essa ovelhinha. Por outro lado, tem um homem muito rico que tem um rebanho. Olha só o que aconteceu, Davi. Veio um hóspede passar um tempo na casa do homem rico, e o homem rico pegou a ovelhinha do homem pobre, matou a ovelhinha e serviu como prato principal desse hóspede. O texto diz que Davi ficou enfurecido, maluco. Quem que é? Eu vou matar
Manda trazer, ele vai pagar. E aí o boca de Deus diz: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E Davi se enche de tristeza. Foi ali que a ficha dele caiu. Até então, Davi estava levando como se nada tivesse acontecido. Isso é uma lição para nós. O que nós estamos fazendo e nem estamos nos dando conta? Davi fica tão entristecido, e a gente percebe essa tristeza no Salmo 51, que ele escreveu neste momento. E é um salmo conhecido, e nele ele diz: Senhor, apaga de mim minhas transgressões. É um salmo muito triste. A morte de Cristo, ela também nos ensina outra coisa. Porque não para na morte de Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou. E essa é uma lição que nós podemos ter. Porque é um mundo de injustiças, é um mundo de relacionamentos desfeitos, mas há uma promessa, porque ele venceu. E essa promessa, que nos ajuda a seguirmos em frente, está lá em Apocalipse 21. E vi novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E num encontro imaginário, neste lugar, Davi revê seu soldado fiel, seu amigo, que fica muito feliz também revendo Davi. E os dois se abraçam. E depois de passar dessa emoção do reencontro, Davi fala para Urias: Urias, eu estou tão feliz em te ver. E quanta coisa aconteceu, e tem algo que eu preciso te contar. Algo que aconteceu lá no passado. E Urias responde: meu rei, pode falar, o que foi que aconteceu? E Davi: é algo muito, muito importante, é algo muito sério. E Urias: mas o que é? Pode falar. E Davi diz: eu simplesmente não me lembro. Eu simplesmente não me lembro. Todas as coisas serão novas. Todos os relacionamentos serão refeitos. É para lá que estamos indo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por se revelar a nós. Que essa esperança nos encha para seguirmos em frente. Quantas pessoas que estão aqui, estão em casa e que simplesmente têm relacionamentos que foram desfeitos, e isso pesa no coração de todos nós, Pai. Por favor, nos ajude a relembrarmos da melhor maneira possível situações difíceis que nós enfrentamos. Nos ajude a perdoarmos
quem nos feriu. Nos ajude a sermos teus discípulos. Eu peço por toda a nossa comunidade que o Senhor traga paz ao nosso coração. E que a esperança de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde coisas ruins não acontecerão mais. Que isso possa ser o combustível da nossa vida, Pai. Oramos em nome de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Amém. Vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. Essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para onde você for.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Obrigado, comunidade. Até semana que vem.